Olá pessoal, vamos para a aula 357, revisando o conteúdo de número 13, que diz assim: uma onda sonora com frequência de 100 Hz, propagando-se no ar com velocidade de 340 metros por segundo. Então me deu a frequência, me deu a velocidade de propagação dessa onda. Aí diz assim: refrata-se e passa a propagar-se na água com velocidade de 1530 metros por segundo. Então isso aqui é no ar, e aí quando ele vai para a água, a velocidade é de 1530 metros por segundo. Tá? Ele diz assim: qual é o comprimento de onda desse som no ar? Bom, então vamos lá. Primeiro item, velocidade lambda f. Como ele quer a velocidade, o lambda no ar, tá? Então vou pegar a velocidade no ar. Então 340 é igual a lambda vezes a frequência, que é 100. Ó. Então o lambda no ar dará 340. Ó, o 100 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 3,4 metros, é o comprimento de onda no ar. Segunda pergunta. Determine para essa onda o índice de refração do ar em relação à água. Índice de refração do ar em relação à água será a razão dos índices. Índice com velocidade é inverso, então pode ser velocidade na água pela velocidade no ar. Então, ó, sempre a razão de índice é a razão de velocidades inversa, tá? Então, velocidade da água, 1530 metros por segundo por 340 metros por segundo. Corta 0 com 0, divide por 2, mas aqui vai dar, né? Tem que fazer aí a conta 4,5. 153 por 34 dá aqui essa razão, dá aqui, né? Não vou me preocupar com a matemática, vou me preocupar com a física aqui, ó. Como se calcula a razão dos índices? 4,5 é essa resposta. E depois é pedido qual é o comprimento de onda desse som na água. A velocidade, de novo, é o comprimento de onda na água, velocidade na água, vezes a frequência. Vamos lembrar que frequência não muda na refração. Então, a velocidade na água, 1530, é igual ao lambda na água vezes 100. Por isso que o lambda na água dará 1530, aqui, metros por segundo, hertz, tudo sistema internacional. Por isso que a resposta do lambda na água, ó, corta 0 com 0, 153 por 10, 15,3 metros, não precisou mudar nenhuma unidade. Então tá aí a questão número 13. Questão número 14, federal do, acho, UFC, Ceará, Federal do Ceará. A figura abaixo representa a evolução temporal de um impulso de uma corda composta de duas partes, uma de densidade D1, então tem a corda fina de densidade D1, e outra de densidade D2. Tá? Aí ele diz assim: são sujeitas à mesma tensão e, sendo L1 e L2 as distâncias percorridas pelos pulsos refletido e transmitido, respectivamente a partir da junção entre as partes da corda. Podemos então afirmar que a razão D1 por D2 em termos de L1 e L2 é quanto? Então ele quer a razão entre as densidades em função das distâncias percorridas. Eu quero te lembrar da equação de Taylor. Velocidade é igual a raiz quadrada do quê? Da tensão pela densidade linear, que aqui nesse mi, né, mas aqui ele chamou de D, a densidade linear, ok? Bom, nossa, ele quer a razão D1 por D2. Eu posso isolar aqui, ó, a densidade, botando os dois lados ao quadrado, vai ficar V ao quadrado é igual a tensão sobre a densidade linear, que aqui nessa questão está chamando de D. Tá vendo? Eu botei esse lado ao quadrado, esse lado ao quadrado. Portanto, ó, jogando esse cara para cá que está dividindo, multiplicando. E aí depois fazendo o contrário, o V ao quadrado que está multiplicando, dividindo, vai ficar aqui densidade, é a tensão sobre a velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado. Então, se ele pediu para nós a razão
das densidades D1 por D2, basta eu fazer a tensão por V1 ao quadrado dividido por tensão por V2 ao quadrado. Nota que a tensão é a mesma nas cordas, então vai ficar T sobre V1 ao quadrado vezes V2 ao quadrado sobre T. Então fazer D1 por D2 é fazer V2 ao quadrado, tá, por V1 ao quadrado. Eu vou ainda aproveitar e vou botar no mesmo quadrado o V2 e o V1. Então vai ficar V2 por V1, tudo ao quadrado. Então está aqui como se faz, tá, a razão D1 por D2. Só que aqui é um movimento uniforme e aqui é um movimento uniforme. Quando a onda veio aqui, ó, o pulso que estava indo por cima bateu e voltou por baixo, o refletido, e na refração continua por cima, sem inverter fase e invertendo fase, o que nós temos aqui? Que essa velocidade aqui são constantes. E esse intervalo de tempo para esse pulso andar esse tamanho e andar esse tamanho, o intervalo de tempo foi o mesmo. Tá? Então nós temos aqui o quê? Velocidade é a distância L1 pelo intervalo de tempo. E aqui, velocidade é o quê? A distância L2 pelo tempo. Então, V1 por V2 está aqui, velocidades constantes. Então, o que eu vou fazer aqui? D1 por D2, razão das densidades, é igual. Ó, V2 é L2 por ΔT dividido por V1, que é L1 por ΔT, tudo isso ao quadrado. Então, os ΔT, os intervalos de tempo para essa aqui andar L2 e essa aqui andar L1, como são iguais, vai ficar que D1 por D2 é o quê? É L2 por L1 ao quadrado. Está aqui a razão das densidades. A alternativa C de Canadá, L2 por L1, tudo ao quadrado, é a razão das densidades. Vamos então para a questão número 15, a 16 eu já deixei a figura ali preparada para não perder tempo depois, então vamos a o que? Número 15, que diz assim, a questão número 15 diz, IME Rio de Janeiro, ao passar do vácuo para o índice de refração, N do vácuo igual a 1, para um meio de índice de refração N do meio 1,6, o comprimento de uma onda eletromagnética variou 300 nanômetros. Quanto vale o comprimento dessa onda no vácuo? Então, a questão número 15 está dizendo que a onda foi do vácuo para o meio. Tá? Então, índice do vácuo igual a 1, índice desse meio 1,6. Ele quer saber quanto que... Ele disse que variou. Eu sei que índice é a velocidade da luz no vácuo pela velocidade da luz num determinado meio. Tá? Pela lei de Snell-Descartes, nós sabemos que é o seguinte, ó, V, índice por índice é igual a lambda por lambda. Nós sabemos disso. Tá? E a relação é inversa. Tá? A relação é inversa, ou seja, se aqui eu ponho índice do meio por índice do vácuo, aqui vai ser lambda no vácuo por lambda no meio. Nota que ele diz que variou 300 nanômetros. Quando vai no vácuo para o meio, se aumenta o índice, diminui o lambda, tá? Diminui o lambda. Ou seja, o lambda no vácuo e o lambda no meio são diferentes, o que se mantém é a frequência. E aqui, como tem mais índice, tem menos lambda, tá? Menos lambda. Então, eu sei que o lambda maior é no vácuo. Se diminuiu a velocidade, diminui o lambda, porque aumentou o índice. Então, o lambda no vácuo, eu não sei quanto é que é, mas eu sei que é o lambda naquele meio mais 300. Ou se tu preferir, lambda nesse meio é o lambda no vácuo menos 300, porque variou 300, variou como? Diminuiu 300. Tá? Então, essa é uma primeira relação que tu tem que saber. Mas notem, tem que saber que onde tem mais índice, tem menos lambda.
Tá? Então aqui é menor, é o lambda do vácuo menos 300. Ok? Agora, o que mais nós sabemos? Aqui nós temos uma relação que ele nos deu, que variou 300. Agora eu tenho o seguinte, uma segunda relação que eu vou tirar daqui, ó. Essa segunda relação que eu vou tirar daqui é uma relação entre os índices e os lambdas, tá? Então, vamos ver? Eu sei que 1,6, índice do meio, sobre 1 é igual ao lambda no vácuo sobre o lambda no meio. A conclusão está aqui. Eu não só sei que é maior no vácuo, mas eu sei que o lambda do vácuo é 1,6 vezes o lambda dentro daquele meio. Duas equações, duas incógnitas. Acabou a minha questão. Tá? Então, 1,6 lambda no meio. Deixa eu ver se ele perguntou no meio ou no vácuo. Ah, ele perguntou no vácuo. Tá, depois é só multiplicar por 1,6 ou somar 300, tanto faz. É igual a lambda daqui mais 300. Então, 1,6 lambda no meio menos lambda no meio igual a 300. Então, 0,6 lambda do meio igual a 300. Portanto, o lambda no meio será 300 por 0,6. 30 por 6 é 5. 300 por 6, 500 nanômetros. Nota que não é essa a resposta. A resposta é, ele quer saber o lambda no vácuo. Então tá aqui, lambda no vácuo é 500 mais 300. Fechou então que o lambda no vácuo era de 800 nanômetros. Tá aí, legalzinha a questão do IME, certo? Vamos para a última questão dessa ficha da VUNESP, uma onda plana de frequência de 20 Hz, tá aqui já a figura nos esperando, uma onda plana de 20 Hz, tá? Com velocidade de 340 metros por segundo no meio 1. Então aqui a frequência nesse meio é 20 Hz e a velocidade 340 metros por segundo. Aí é pedido para nós o seguinte, aí quando passa do meio 1 para o meio 2, a figura está mostrando lambdas do mesmo tamanho, tá errado, né pessoal? Porque se o ângulo aumenta, nós já sabemos, aumentou o ângulo, aumentou a velocidade, aumentou o lambda, tá? Nós sabemos a lei de Snell-Descartes, olha aqui, ó, seno por seno é igual a V por V, que é igual a lambda por lambda, ok? Lambda por lambda. É tudo relação direta. A única inversa é com índice, se tivesse. Nem falou de índice nessa questão aí, tá? Aí ele quer saber, por exemplo, ó, olha aqui. Esse aqui é o ângulo de incidência, que é o ângulo com a normal. Esse aqui é o ângulo de refração, que é o ângulo, sabe, sempre com a normal, ok? Então notem que se eu quiser saber, ó, se eu botar aqui R, aqui I, ok? Então ele perguntou para nós, a primeira pergunta, ele deu uma tabela, ó, sabendo que as frentes de ondas incidentes refratadas formam com a superfície 30 e 45, determine utilizando a tabela. Me deu valores de seno e cosseno, tá? A velocidade V2 de propagação no meio 2. Bom, se eu quero, ó, V2 é o meio refrator. Então, se eu quero V2 e eu dividir por V1, eu não tenho os lambdas, mas eu tenho um dos lambdas eu tenho, né? Por que um dos lambdas eu tenho? Porque como eu tenho V1 e frequência, tá? Eu vou descobrir aqui um lambda, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou velocidade no meio 2. Ah, mas eu tenho senos, ó. Eu tenho uma velocidade e eu tenho senos. Seno do meio refrator por seno do meio incidente. Nota que se esse ângulo aqui é 30 graus com a superfície e esse aqui é 90, esse aqui, complemento do triângulo, vai dar 60. E se esse é 60, o incidente é a 30 graus. A mesma coisa aqui, ó. Se esse aqui é 45 e esse é 90, esse é 45. Mas se esse é 45, aqui é 45 graus. Então, V2, que é a pergunta A que foi feita,
sobre V1, V1 eu sei, 340, será seno de R, que é seno de 45, por seno de 30. Seno de 45, ele me deu a tabela, eu tenho que usar seno de 45, 0,7. Então, vou botar 0,7 aqui. E o seno de 30, ele me falou também 0,5. Então, 0,5 aqui. Dá para multiplicar por 10 em cima e embaixo para ficar 7/5. Então, V2 será 7/5 vezes esse cara multiplicando 340. Tá? Então, agora nós vamos fazer isso aqui, né? Aqui dá 68 vezes 7. Né? 340 por 5 é 68 vezes 7. Vamos fazer 68 vezes 7 num cantinho aqui. 5, 6. Aqui dá 42. 42 mais 5, 476. Então a velocidade no meio 2, 476 metros por segundo. Mais velocidade, como eu já esperava, porque tem mais ângulo. Segunda pergunta, qual é o comprimento de onda no meio 2? Tá feito, eu já sei a velocidade e a frequência, que é a mesma. Tá? Pode ser com V lambda F ou aqui, ó. Vamos ver, ó. B. V é igual a lambda F. Se eu quero a velocidade, o lambda no meio 2, eu vou pegar a velocidade no meio 2 e a mesma frequência de antes. Porque a frequência não muda na refração. Então, 476 metros por segundo. Ó, hertz. Então, tu vai achar tudo em metros. Então, 20, ok? Então, isso aqui vai dar lambda 2 igual a 476 sobre 20. Isso aqui, ó, dá para dividir por 2 primeiro. Dividir por 2 dá 238. Mas é 230 sobre 20, mas é sobre 20, não sobre 2. Então dá 23,8 metros aqui o lambda 2 fazendo V lambda F. Então algumas propriedades aí como frequência não mudar, velocidade mudar, o lambda mudar durante a refração aí de uma onda. Até a nossa próxima aula. Aquele abraço!